frutose faz mal à saúde? Mitos e fatos sobre a frutose na nossa alimentação. Eu sou a doutora Vanessa Coutinho, nutricionista, PhD em alimentos. Estou hoje aqui com você para esclarecermos esse assunto de vez. Tem saído muitas publicações onde as alegações afirmam que nós não podemos comer frutose. Frutose associada à obesidade, criança não pode sequer comer frutas ou suco de frutas. Será mesmo? Vamos conversar sobre isso. Sou coordenadora dos cursos de nutrição da pós-graduação da Universidade Estácio de Sá, curso de nutrição clínica, o curso de nutrição pediátrica e também um curso de segurança e gestão em alimentação. Se vocês quiserem conhecer melhor, acessem o nosso site www.posestacio.com.br e aproveitem que nós estamos agora num período de abertura de turmas. Mas vamos voltar ao nosso tema de hoje, ao assunto sobre frutose. Frutose é um carboidrato. Os carboidratos estão presentes na nossa alimentação há mais de 10 mil anos. Esse açúcar, que tanto é discutido, inclusive já tem relatos aí de 325 anos antes de Cristo, um autor indiano já identificava substâncias como o açúcar. No século XVIII, o açúcar da beterraba tinha uma grande evidência e era a principal fonte de renda utilizada no mercado, o mercado açucareiro mundial. Atualmente, nós temos uma gama, uma variedade de açúcares, ou também chamados edulcorantes. Seja como for, frutose é um carboidrato. E o carboidrato são biomoléculas abundantes na natureza, muitas vezes chamadas de sacarídeos, inclusive, ou comumente conhecidos como açúcar. Essas biomoléculas ou moléculas de açúcar, ou seja, os carboidratos, eles têm uma formulação muito específica. Não se define mais carboidrato como oligosacarídeos, pois ainda existem os polissacarídeos, alcoóis do açúcar e não apresentam uma mesma estrutura molecular. Mas, de modo geral, nós ainda utilizamos o CnH2ON. Bem-vindo ao mundo dos carboidratos. Os carboidratos são macromoléculas, portanto, contribuem com a produção, síntese, com a necessidade de energia ao nosso organismo. Nós precisamos ingerir alimentos para ter essa quantidade de energia e aguentar o aporte calórico e sustentar um balanço energético do nosso organismo. Os carboidratos são comumente divididos entre carboidratos simples e carboidratos complexos. Hoje e atualmente eu proporia um desafio. Proporia aos colegas nutricionistas a entenderem o carboidrato pela sua função metabólica e finalidade. Ou seja, nós classificaríamos os carboidratos entre refinados e integrais. Os refinados, processados, ultraprocessados são os que têm uma correlação negativa, ou seja, não fazem bem à nossa saúde. Mas sem radicalismo, hein? Não vamos proibir e aplicar qualquer radicalismo na alimentação. Tudo é uma questão de demanda e de adaptação. Esses carboidratos refinados, eles têm um efeito que podem causar um vício alimentar, eles aumentam a secreção de insulina, têm maior índice glicêmico, são digeridos mais rapidamente e têm uma associação ainda de discussões com a fadiga e cansaço. Veja bem, não é o alimento ideal, mas também alimento não é uma coisa ruim e não deve ser proibido, deve ser controlado. Por outro lado, nós temos os carboidratos integrais, que são digeridos mais lentamente, são mais saudáveis, têm uma correlação maior com a saciedade, menor secreção de insulina, menor índice glicêmico, tem mais fibra, minerais e uma série de benefícios à nossa saúde. No geral, a gente então sempre sugere que a base seja uma escolha a partir de carboidratos integrais. Bem, a frutose é um carboidrato simples. Ela está nessa definição como monossacarídeo e o resultado da digestão dos disacarídeos na nossa saúde. Ela é encontrada no organismo na maioria das plantas, por exemplo, na cana-de-açúcar. E esse monossacarídeo,
ele é bastante interessante, utilizado amplamente pela indústria de alimentos, porque é um carboidrato mais doce que existe. Ele tem 75% maior poder de adoçar, de doce, do que o próprio açúcar. A frutose aumentou consideravelmente o uso na indústria de alimentos. Então, hoje a frutose é o açúcar mais consumido, por conta do recurso e da utilização da produção de alimentos. O uso do xarope de milho de alta concentração de frutose é o principal motivo pelo consumo do açúcar. E muitos estudos consideram que a ingestão elevada de frutose induz alterações metabólicas e fisiopatológicas e, consequentemente, aumenta o triacilgliceraldeído, causa uma resistência insulínica, pode provocar esteatose hepática, tem uma correlação com aumento do peso corporal provocado por lipogênese. Então é importante compreender isso. Agora, veja comigo esse slide. Acompanhem que a concentração em gramas de frutose nos alimentos, ela já foi definida. E nós temos a composição dos alimentos. Então aqui, ó, a maçã tem de 6 a 8 gramas de frutose, comparação à glicose, sacarose ou o próprio sorbitol. O suco de maçã, a banana, a cereja, o próprio mel, ó, já vai para 41 gramas. Hortaliças e vegetais também têm frutose. No entanto, a gente tem que saber aplicar esse conhecimento, porque essa alta concentração de frutose, presente nos vegetais, presente nas frutas, quando natural, não tem um efeito nocivo, um efeito ruim, um efeito negativo à sua saúde. Saber compreender isso e entender que existe a frutose, então, natural do alimento, como, por exemplo, da melancia, da jaca, do kiwi, da laranja, da banana, do abacaxi, do morango, do pêssego e dos vegetais, e a frutose adicionada pela indústria. Esta sim, adicionada no processo de industrialização do alimento, é que vai apresentar correlações negativas, alterar a via de fosforilação da frutose, por ações de hexoquinases e frutoquinases e levar a uma regulação da entrada de glicose, e essa regulação vai exercer e disponibilizar para o organismo uma forma, então, que é melhor absorvida e direcionada pela via hepática na produção de energia do nosso organismo, nossa metabolização. Industrializados têm alta concentração. Onde eu encontro frutose? Até em alimentos salgados. Próprio adoçante, sacarose, 50% frutose, biscoitos, bolachas, cookies, mesmo esses ditos integrais, iogurte, milkshake, ketchup, bala, sorvete, barra de cereal, sopas industrializadas de pacote, produtos cárneos industrializados, molho de tomate, altíssimo teor de frutose, chocolates, confeitos, doces, molhos prontos industrializados, conservas, bebidas carbonadas, todos esses alimentos são considerados com alta concentração de frutose. Acompanhe aqui comigo esse slide. Quando eu tenho a ingestão e a ação da frutose, há uma relação com a concentração de lipídios. A metabolização dela é predominantemente em nível hepático. E ela vai acionar uma série de sinalizações metabólicas que podem interferir na biogênese mitocondrial dentro das células do fígado, reconhecidas como hepatócitos, e, consequentemente, esse aumento da frutose vai acionar esse mecanismo enzimático e ter uma correlação muito grande com a resistência à insulina, trazendo aí uma epigenética inadequada e causando danos à nossa saúde. Também esse excesso de frutose vai ter uma alteração da beta-oxidação ocorrida no núcleo celular, diminuindo a disponibilidade de ATP,
ofertando ácido úrico, aumentando a produção de radicais livres derivados de oxigênio, conhecido como espécies reativas de oxigênio, e novamente causando danos ao processo celular. Então, frutose em humanos faz mal quando não é natural no alimento. A frutose natural não causa obesidade, a frutose natural não causa doenças hepáticas, não aumenta o apetite, mas sim tem calorias. Meta-análises estão associadas a ganho de peso, então muito cuidado com a ingestão de frutose. Mais uma observação sobre frutose. Quando a gente ouve a crítica do uso do suco de frutas em crianças por causa da frutose, não tem uma correlação direta, mas fica a dica, a gente tem a necessidade da ingestão e deve estimular o consumo de fruta in natura e não simplesmente do suco de frutas, porque aí você modifica esse quadro em nossas crianças. Gostou? Compartilhe. Conhecimento é para espalhar a todos nós. Entenda que é necessário um conteúdo com embasamento científico e aplicável à nossa prática profissional. Nós estaremos sempre produzindo materiais a você. Vem conosco, conheça nossas informações e nossos cursos pelo site. Obrigada.